Muito bom. Bom, gente, eu sou a Ana Rezende, eu trabalho na Astela. Eu estou focada em gestão de pessoas de empresas de crescimento exponencial nos últimos 8 anos. É onde eu me sinto mais atualizada para falar sobre gestão de pessoas, é desse tipo de segmento. Então, os meus posicionamentos normalmente vão ser para esse contexto. Quem aqui trabalha em startup? Só para eu saber. Ah, tá. Então, acho que vou falar do contexto de bastante gente. Eu queria contar para vocês um pouco a minha perspectiva sobre contexto, antes de já falar de crescimento e bem-estar. Eu penso assim, que quando a gente entrou na pandemia, a gente já estava com os nossos soldados feridos. Eu sei que é uma imagem meio forte, assim, mas a gente já estava com um índice muito grande de depressão, a gente já estava com um índice muito grande de ansiedade, a gente já não estava bem. A pandemia trouxe ainda mais, talvez, acho que desafios não é a palavra certa, mas a gente deixou o ambiente ainda mais árido. E aí, falar de bem-estar num ambiente que vai ficando cada vez mais árido, e entregando ações, iniciativas, eu acho que esse que é o grande desafio. E aí, se a gente for pensar que ano passado foi um ano de muita liquidez, de muito investimento, e a gente estava vendo organizações que costumavam receber aporte de 18 a 24 meses, começarem a receber aporte a cada 6 meses, vocês imaginam o que é o movimento elástico dessa organização. Então, tinha também o desafio externo, ainda dessa adaptação de ambiente, mas também tinha um desafio interno de crescer, de mostrar que esse dinheiro dá resultado rápido. E agora, aqui em 2023, a gente está com outro grande desafio, que é a falta de liquidez, né? Então, os founders pegaram seus aportes, mas eles não estão conseguindo entregar os resultados que eles se comprometeram. Por que eu estou falando de tudo isso, gente? Porque a gente está sempre falando de bem-estar de colaborador. E eu queria começar com uma pauta aqui, que é bem-estar de founders. Né? Não sei se existe, se isso é possível. Se a gente não tem... eu não consigo ver uma relação maior entre crescimento e bem-estar se a gente tem founders que não estão dentro de um contexto saudável, que ele não consegue ler o ambiente, ele não consegue tomar decisões estratégicas, ele não consegue tomar as melhores decisões, e aí a gente vai sentindo o impacto dessas decisões que não foram bem tomadas, às vezes 2 anos depois, 3 anos depois. Então, a gente garantir que esses co-founders estão recebendo o apoio, as informações, o suporte que eles precisam, o ombro que eles precisam do RH, aquele grilo falante, para que ele consiga tomar as melhores decisões para o negócio, para que a gente consiga ter um ambiente menos árido, eu vejo que essa é uma das principais estratégias que o RH podia ter, uma das principais prioridades para vocês seguirem, é garantir que o corpo diretivo está lúcido. E eu vejo que entregar a lucidez é um papel de RH. Posso puxar aqui? Falando no papel de co-founder agora da Pulses, nesse chapéu importante para mim aqui, né? E te agradecer, Ana, pelo trabalho que você também nos ajudou a fazer na Pulses. Para quem não sabe, a Ana nos ajudou a desenvolver o nosso EVP, que foi muito importante, um guideline, uma guia bem significativa para a gente poder falar de cuidado, enfim. Né? Recentemente, nós passamos por uma aquisição, e antes passamos por várias... Por a gente estar em fundos, né, envolvidos com fundos, sempre estivemos acostumados com essa pressão de o tempo todo entregar pelo menos 2 ou 3 vezes de crescimento no ano. Né? É uma pressão bem significativa e fez com que, ao longo desse tempo, a gente tomasse algumas decisões. Uma das decisões que foram importantes para nós, assim, enquanto cofundadores mesmo e quanto líderes, né, foi de também ter uma válvula de escape entre nós e uma decisão da gente criar vínculos e laços que estavam para além do crachá. E o que a gente começou a perceber é que a gente não tinha nenhum tipo de ritual
em que a gente se encontrasse que não fosse para falar de negócio ou para falar de problema, de resultado, de plano de ação e não sei o quê. E de lá para cá, com alguns insights, a gente começou a ter uma ação que agora está no calendário dos heads e dos founders, que é uma saída de 3 dias com a família. É bem legal. A gente faz um Airbnb em algum lugar que não nos remeta a trabalho. E a gente fica com a família num ambiente para poder literalmente jogar jogo. A gente contrata recreação para a criançada e a gente brinca de coisas que remetem a coisas gostosas para nós, enfim. E a gente se conecta numa relação diferente. E esse movimento, que vai completar agora 3 anos, criou laços que nos colocam numa condição de segurança psicológica muito diferente. Muito diferente. E isso fez com que a gente reverberasse para o time outras condições e criasse, por exemplo, momentos com o nosso time, dos heads com as suas áreas, para poder também fomentar isso, por mais que seja à distância, que eu concordo plenamente contigo, Mi, que dá para ter uma cultura maravilhosa à distância. Eu tenho gente em Lisboa que trabalha no meu time, né? E que a gente se encontra no meio desse caminho, né? No Atlântico, sei lá. Né? E uma outra coisa que a gente está fazendo, principalmente depois da fusão, da aquisição, foi uma ação de War Room para alguns temas críticos. Então nós temos 4 War Rooms semanais. Nós temos o primeiro War Room que começa um War Room de time. Daqui a pouco eu vou falar um pouco dele porque eu acho que tem a ver com bem-estar. O outro War Room é de venda. O outro War Room é de churn. Para quem conhece aí as nomenclaturas de churn, né? As saídas dos nossos clientes. E um outro War Room é de geração de demanda. E a gente começa de propósito o War Room de time de largada na semana. E a gente oferece pulses para todo mundo, né? Esse é o nosso produto. Então, a primeira coisa que a gente faz é ser o melhor, o heavy user do heavy user da nossa plataforma. Então, toda semana, a gente começa, a primeira pauta é como é que está o nosso time, como é que está o nosso NPS, o nosso engajamento, o nosso score pulses, como é que estão as áreas em termos de previsão de saída. A gente tem esse módulo de Smart Insights. Quais são os hotspots da nossa empresa, ou seja, a gente tem também esse módulo, né, de hotspot que fala quais são os principais cargos em crise, e médias de idade, se tem alguma coisa de alerta em termos de gênero, se tem alguma coisa de alerta em termos de área, e a gente começa a dar um deep dive, tem que ter plano de ação, e o que a gente está fazendo em relação a isso? Semana a semana. Para garantir que a gente colocou na pauta estratégica cuidar das pessoas e cuidar do que a gente vai fazer e prestar conta entre nós, porque a gente não está prestando conta para a GUP, no nosso caso aqui, né? A gente está prestando conta para nós mesmos, porque afinal de contas é a gente que vive nesse lugar, né? E eu acho que desde a aplicação de um ritual e a gente colocou War Room mesmo assim, né? Era para ser Warm Room, né? De ambiente quentinho, assim, mas virou War Room mesmo, de ambiente de guerra, porque a gente precisa olhar, porque teve uma hora que começou a ficar crítico e a gente começou a perder pessoas, começou a gerar pontos de saúde que a gente se preocupou. E aí essa virou uma pauta estratégica de o que a gente está fazendo em termos de bem-estar. E aí saiu várias ações. A gente tem ações de saúde emocional, a gente tem rodas de conversas com psicólogos, a gente tem incentivos com algumas com ações de benefícios mesmo, com ações de terapia, com ações de rituais de liderança com a equipe, enfim, teve vários desdobramentos, porque a gente sentiu a necessidade de ser um tema estratégico. Então a gente criou um espaço estratégico para falar sobre isso, mas muito disso surgiu dessa segurança psicológica entre founders, que surgiu de um ambiente diferente que a gente acabou criando, né, que não era para falar de negócio. Então, acho que esse é um ponto que eu queria dividir, que faz toda a diferença. Né? Muito bom. Eu vou pegar um gancho. Vocês falaram coisas muito interessantes, mas eu vou pegar o fio aqui pela história do War Room. Porque, né, tu fala, a gente nem queria esse termo, né, bem duro, assim, né, sala de guerra.
E acho que é legal lembrar, gente, quando a gente fala de bem-estar, a gente tem essa sensação de que tem que ser tudo quentinho, né, de que tem que ser tudo gostosinho, e a vida não é assim. E quando a gente fala de segurança psicológica, isso foi uma coisa que a gente abordou bastante na NEL, porque num primeiro momento, se você deixar, a tendência do ser humano é pensar que segurança psicológica é todo mundo se abraçar e ter um ambiente feliz, e somos todos amigos, quando segurança psicológica é poder ter conversas difíceis. E o War Room é necessário demais, um negócio que não tem capacidade de olhar para suas dores, um negócio que não tem coragem de encarar o feio, não tem como evoluir. E se não tem como evoluir, não tem bem-estar. Então, para a gente chegar num ambiente de bem-estar, tem que passar por aquilo que não está bom também. E eu vejo muitas lideranças, e acho também que é normal do ser humano querer evitar o desconforto, e a liderança que fica, não, aqui a gente tem que ter bem-estar, e que evita a conversa difícil, e que não dá o feedback que é necessário, e que não aborda aquilo com a dureza necessária, não fala de resultado com a dureza necessária. Eu acho que isso é fake, né? Então, esse bem-estar fake, ele não é sustentável. Então, ter um War Room significa que, sim, vocês criaram um ambiente de segurança ao ponto de poder falar do feio, e mesmo assim estar de mão dada. Isso tem que começar top-down. Acho que é legal a Ana trazer essa coisa do founder, né? E se a tua empresa não for de founder, ela vai ter um CEO. Essa alta liderança, às vezes o founder é o CEO, mas assim, né? Mas assim, essa primeira liderança começa nela, porque tem coisa que só vem top-down. Por mais horizontal que a gente queira ser, pela cultura mais moderna e colaborativa que a gente queira criar, tem coisa que só vem de cima. Eu tinha um líder de uma outra empresa, talvez o Bruno conheça essa frase, ele dizia assim, liderança é que nem escada, a gente tem que lavar de cima para baixo. Escada a gente não lava de baixo para cima, não funciona. Então, se não tiver limpinho lá no primeiro degrau e a gente for descendo, não chega na base. Como é que esse líder, como é que esse founder, esse CEO, se ele não tiver num bem-estar psicológico, não é o bem-estar quentinho, de novo, se ele não estiver confiante de que ele está num ambiente que ele tem as condições necessárias, que ele tem um time conectado, ele não consegue passar segurança nenhuma para a base e não vai ter RH nenhum que consiga construir programa de bem-estar se essa liderança não estiver conectada com isso. E entender que isso é estratégico para o negócio, porque aí voltando, né, amarrando as coisas. A gente não está falando de bem-estar para ser bacaninha com as pessoas. A gente quer ser muito legal. Eu sempre digo, né, não gosto de retenção. Se vocês puderem sair daqui com uma coisa lembrando de mim hoje, lembrem disso. Ninguém trabalha para fazer retenção de colaborador. Isso me lembra sempre aquela pessoa com uma bola de ferro no presídio, assim, arrastando a bola de ferro. Sejam o lugar que as pessoas queiram ficar. Só isso. E para isso, a gente tem que ter um lugar onde é bacana estar. Mas não é por isso. É porque, no final das contas, a gente tem resultado nessa conta. Eu queria trazer um exemplo que a gente vive dentro de casa. A Astela tem 30 empresas no portfólio, então eu passo a maior parte do tempo interagindo com as investidas. Mas eu queria trazer um exemplo nosso, porque eu respondo também pela área de talentos da Astela. Quando eu cheguei na Astela, a gente não estava com um NPS legal, e diagnóstico para entender. E aí a gente chegou à conclusão de que as pessoas admiravam tanto os founders que elas se sentiam inseguras de falar alguma besteira, né? Se eu não sei se vocês conhecem os founders da Astela, mas eles são muito bons mesmo. Então, se eu estou numa reunião, vou deixar ele falar para aprender com ele, e aí as pessoas começaram a se apequenar. E isso foi criando uma insegurança importante, e como quando eu entrei, eu sou muito falante, eu começava a falar, e de repente eu vi que a reunião eram os sócios e eu. E eu fui perguntar, né, gente, o que é isso? E as pessoas, não, aqui a gente não fala mesmo, porque a gente quer impressionar, né? A gente quer impressionar, a gente quer aprender e tal. E aí, quando eu fui entender com as pessoas o impacto desse silêncio na vida delas, estava muito relacionado à perda de bem-estar, porque elas estavam perdendo
elas estavam já com uma autoimagem mais distorcida, porque olhavam tanto como para aprendizado e elas não aplicavam aquele aprendizado, que elas estavam ficando cada vez mais inseguras. Ao invés de elas estarem num ambiente de muito conhecimento, elas cada vez mais catapultando. Quando a gente estava coletivamente, elas estavam normalmente caladas, com receio de que viesse uma pergunta e elas não tivessem a melhor resposta para dar. E para começar a trabalhar esse assunto, a gente criou uma reunião que eu chamei de Hard Things About Hard Things, que era exatamente para discutir a coisa suja, né? E aí, a primeira pergunta é o que tem de mais feio em você, o que tem de mais... O que você se desqualifica. E a gente começou, então, a falar... Começou a falar do pior e os sócios respondendo como eles se desqualificavam, aí deixou num pé de igualdade. Porque todo mundo tem o lado feio, né? Então, quando os sócios, que são as pessoas super admiradas, trouxeram um lado feio, aí o relacionamento simétrico começou. Porque a cultura já estava implantada num outro formato, a gente precisou fazer uma série de outras iniciativas complementares. E aí os temas centrais são aqueles que vocês conhecem, né? A gente falou de vulnerabilidade, de construção de confiança, todo aquele pacote Lencioni, pacote Brené Brown, que a gente precisa falar, porque se emocionalmente eu não dou conta do ambiente que eu estou, ou não dou conta do desafio que eu estou, imagina, essas pessoas estão ajudando a gente a decidir milhões de reais, milhões de dólares que a gente vai colocar numa organização, a gente vai saber o resultado disso daqui a 5 anos. É um ambiente de muita pressão pelo acerto, sem ter evidência desse acerto. Se eu estou inseguro, na dúvida eu não invisto, né? Na dúvida não vou fazer. E aí a gente começou a ter uma queda no número de investimento. Então, a gente conseguir que essas pessoas conseguissem nos mostrar quem elas são, para então florescerem, foi talvez a melhor ação de bem-estar que a gente tenha feito na Astela. A gente também implantou benefícios, a gente fez todo o pacote que precisa fazer, a gente fez também. Mas se vocês me perguntarem qual foi o gatilho que melhorou o bem-estar das pessoas, foi elas se sentirem mais à vontade para errar, para falar o que elas pensam, elas vão vendo que elas vão aprendendo, que cada vez o assunto que elas estão trazendo está mais complexo, isso vai dando autorrealização, e aí a gente entra numa espiral positiva. Isso fez me lembrar um ritual que a gente tem na Pulses, que é o diálogo de desenvolvimento. Então, trimestralmente, a gente faz a avaliação de performance. Lá na Pulses, a cada 3 meses, a gente faz a avaliação de performance. E o desdobramento disso é uma conversa entre líder e liderado para poder falar do trimestre. E a gente sempre incentiva que haja um pé de igualdade onde o liderado possa dizer para o líder como que ele se sentiu apoiado pelo líder no trimestre, para ele poder entregar o que ele entregou. Eu vou ser sincero, assim, o início foi caótico, porque a galera não estava preparada para poder falar para a liderança nesse pé de igualdade, morrendo de medo que isso voltaria contra elas, no sentido, que eu vou falar para minha liderança, cara, né? E eu lembro que um ponto importante que nós fizemos foi que, assim, os liderados não sabem, mas entre nós, heads, com o CEO, César, né, a gente também tem o nosso diálogo de desenvolvimento, e a gente também abre coisas ali do tipo, cara, né, entre nós, os próprios founders, nós temos outros papéis, que é para além da sociedade, eu sou liderado também. Né, e às vezes as pessoas esquecem também isso, né, e me veem só como sócio, o fundador, né, esse negócio do co-founder, tem um peso, que eu olho e falo, galera, vocês não têm noção, eu tenho esses monte de medo igual vocês, eu também não faço ideia do que vai acontecer, e eu acho que isso traz um ponto de que, assim, no fundo, tem um lugar do status do cargo, mas que eu acho que é importante para dar um lugar de fala em alguns momentos e dar segurança. Vamos lá, né? As pessoas, em momentos de incertezas, também esperam que ter alguém que possa também trazer um mínimo de previsibilidade e segurança, mas eu acho que quando se passa, isso fica cristalizado num lugar impossível de ser acessado, que eu acho que é um perigo. E a gente começou a dividir com a galera como era a nossa experiência para falar. E eu falei pro pessoal, gente, olha só, vocês conhecem o César, né? Muito bem.
Então, deixa eu te dizer a minha experiência de ser liderado, e eu também tenho receio, também tem horas que eu chego e falo, cara, eu não faço ideia de como eu vou te entregar isso que você está me pedindo. Me ajuda, não sei, né? É tão mais leve. Bom, tudo bem, eu tenho alguns anos de terapia também, né? Que me ajudam a poder dizer aquilo que eu preciso. Mas eu acho que assim, esse exercício de poder começar a questionar essas imagens, essa cristalização que a gente faz das pessoas, e poder também traduzir para as pessoas, no meu papel de co-founder e de head, enfim, que esses dias eu escutei de um liderado, né, de uma galera da equipe, assim, meu Deus, Renato, quando você está na... de como é que eu vou escolher a melhor palavra para poder me expressar, eu falo, gente, olha o impacto que eu causo, cara, pelo amor de Deus, né, e de fantasias que acho que as pessoas também têm e fazem das figuras de autoridade. A gente sabe na psico, né, que a liderança é alvo de projeção, né? Meu Deus do céu, né? A gente sabe de o quanto que a gente projeta nas autoridades, figuras de autoridade, coisas, né? Mas ao mesmo tempo é muito legal quando tem essa figura de autoridade que possa traduzir também de uma maneira muito simples. Que eu também tenho receio, eu também não faço ideia. Quando a gente fez a fusão, as pessoas me perguntaram, né? Como vai ser agora? Você vai ficar? Você vai embora? E a gente vai perder isso tudo que a gente construiu? E eu falei, galera, calma. Posso ser sincero? Eu não faço ideia. Mas eu tô aqui com vocês. Eu posso me comprometer à medida em que a gente vai construindo. Se vocês me disserem o que tá pegando, eu vou dizendo o que eu tenho de informação e a gente vai co-criando, a gente vai construindo. E aí eu recebi uma mensagem da gerente falando assim, nossa, foi muito legal você falar que você não sabia. O pessoal adorou. Eu falei, nossa, que legal. Meu Deus, se esses são os problemas, é assim que a gente usar o problema, nossa, metade dos problemas então vão ser resolvidos, porque eu não tenho... É isso, né, gente? Eu acho que é trazer um pouco de dado de realidade para a mesa, né? Só que eu acho que isso também cria um lugar de humanidade para as nossas relações de permissão, de permissão, não de permissividade, de permissão para que a gente possa colocar na mesa as coisas que precisam. Eu sei que daqui a pouco a galera vai voltar com, não, peraí, Renato está na agenda, eu não sei o quê, mas eu acho que é um lugar a ser construído, tem um novo passo agora, na minha relação com as pessoas. Eu sei que a gente tem construído uma relação muito mais fluida, tem vindo feedbacks muito legais nas pesquisas. As pessoas estão se sentindo muito mais confortáveis de dizer os seus desconfortos. E a gente está conseguindo endereçar, agora com um pouco mais de clareza também, o que está acontecendo. Em momentos de fusão, imagina a quantidade de coisas que vem na mente, de fantasia. Mas a gente não precisa de fusão para isso, né? Eu acho que o fato de a gente estar existindo já é o suficiente para a gente ter um monte de coisa, né? Então eu só queria dividir porque a gente tem alguns rituais que nos habilitam a estar frente a frente, mas foi numa ação muito simples de vulnerabilidade minha para o time, gancho de tá tudo bem você ter dúvida, ter medo, ter fantasia e, cara, traz pra mesa, vamos lá, tá todo mundo junto no mesmo barco, né? Enfim, acho que a vulnerabilidade faz a diferença, né? Acho bem legal que a gente tenha acabado, a gente não combinou nada, né? A gente não ensaiou nem nada, a gente falou, a gente vai lá, a gente vai falar. E a gente está falando bastante de liderança, que eu acho que é um negócio tão fundamental para falar não só de bem-estar, mas, né, para falar de negócio, para falar de cultura, para falar de tudo. E aí quando tu traz isso, né, Renato, de humanizar, né? E como eu falei, eu sou implicante, né? Então outra coisa que eu não gosto é a história da gestão humanizada. Gente, era o que antes? Era tudo robô, né? Era tudo máquina fazendo. Não, a gente sempre foi gente, só que a gente esqueceu. A gente botou tanta coisa de gestão na pauta, e métodos, e tempos e movimentos, o pessoal da administração aí que gosta muito dessa história, e eu acho que muita coisa historicamente foi importante, obviamente, mas eu acho que ao longo do tempo a gente esqueceu que somos todos pessoas. Até esses dias escrevi sobre isso. Eu queria desconstruir tudo que a gente aprendeu de liderança e eu vou fazer um curso novo, o Líder Gente. É isso que eu vou sair ensinando pelo mundo agora. Esquece tudo que tu aprendeu de gestão e volta a ser gente. O que gente sente? Medo. Gente sente angústia. Gente não sabe o que fazer.
E a gente é gente, a gente que é líder, e a equipe é gente, e se a gente se encontrar nesse lugar de gente para gente, tudo fica melhor. Eu estou na minha primeira cadeira considerada executiva, né? Então tem essa coisa da aura. Eu também, quando cheguei, pensei, meu Deus, agora que responsa, né? 3 anos depois eu digo para vocês, assim, eu sou a mesma pessoa. Claro que eu tenho uma experiência diferente, né? A gente acaba aprendendo outras coisas, mas assim, a pessoa Michele é a mesma pessoa. E eu tenho gente no meu time que entrou depois e que não me conhecia antes, e tenho reunião com a Michele, ai meu Deus, eu vou falar com a executiva. E às vezes poucas oportunidades que eu tive nesse tempo de ir para um happy hour e a pessoa me dizer isso, assim, tu não sabe o quanto eu fico nervosa quando eu vou falar contigo. E eu falo, relaxa, vamos falar uma bobagem aqui. E aí é isso, às vezes tu vai falar uma coisa que eu também tô com medo, às vezes tu vai falar uma merda na mesa de bar e a pessoa vai te lá. E essa pessoa me falou assim, no fim da noite, gente, eu tô chocada com tanto de besteira que tu falou. Eu falei, olha que maravilha, essa sou uma pessoa que nem tu, sua boba. Não resolve, porque a coisa da aura volta, né? Tem um poder, assim, que um dia tu desconstrói, no outro dia tu faz, sei lá, uma pauta, e a pessoa te olha naquele lugar e volta de novo pro, meu Deus. E a gente tem que estar desconstruindo isso quase todo dia. Desconstruindo para poder construir num outro lugar de relação. E aquilo que eu falei antes na apresentação do case ali, a gente pode montar a estratégia mais bonita e complexa, se não for o líder lá na ponta, o coordenador, o supervisor, não importa o nível hierárquico, mas o líder não estiver vivendo aquilo com o time dele, nada disso vai fazer sentido. Então, esse líder gente que está lá na ponta, lidando com gente, ouvindo, olhando no olho, isso é a maior fórmula de bem-estar que pode ser possível. Mas, para isso, ele com o líder dele tem que ter essa relação, que com o líder dele tem que ter essa relação, e a gente volta lá para o CEO, para o founder, para quem seja, que ele possa ter esses espaços também. Concordo muito com o que a Ana falou no início, de nós RHs, né, principalmente quem está nessas posições, de poder também estar a serviço disso, quando os líderes contam com a gente como esse lugar de poder ser quem eles são de verdade, porque eles também ficam exercitando papéis o tempo inteiro, e quando a gente ajuda eles a desconstruir na nossa relação, eles relaxam, né, eles podem tomar contato com as coisas que eles estão sentindo para poder voltar para o time e poder ter um outro tipo de relação. Eu sempre digo, não é terapia, não se coloque nesse lugar, é perigoso, mandem ele se tratar, mas naquele espacinho ali aquela história do trusted advisor, né? Então, ser a pessoa que o líder, quando está com perrengue, ele vai te chamar. Porque eles precisam. E aí, ontem à noite, a gente estava falando da solidão do RH, porque daí é legal a gente ser isso e quem faz isso para o RH. Então, tenham também suas parcerias firmes do dia a dia. Pode ser alguém do time, pode ser alguém da empresa, mas às vezes não vai dar. Às vezes tem que ser alguém de fora mesmo. Tinha uma época que aqui em Floripa a gente criou um grupo de algumas gestoras de RH para chorar as pitangas. Porque dentro da empresa não dá, tu não vai chegar na frente do teu dia todo dia. Porque assim, tu pode dizer que está com medo e não sabe a resposta, mas se tu fizer isso todo dia e se entrar num campo de lamentação, e às vezes a gente está mesmo, às vezes a gente está negativo, às vezes a gente está pessimista, e a gente tem que ter uma válvula de escape, não é com o time, tá? Então não confundam vulnerabilidade com criar um ambiente no time de muro de lamentação, de cruzar a linha do eu sou um líder, eu tenho que minimamente trazer uma estrutura para esse time, para sentar junto e começar a reclamar das coisas junto. É bem diferente. É bem diferente. O papel da liderança é um papel que precisa estar num lugar diferente. É legal ir para a mesa do bar falar besteira? É super. Mas tem o lugar de também tomar decisão, de passar segurança. Então não dá para se lamentar junto com o time. Só para gerar confiança. Porque uma das maiores maneiras de gerar vínculo é na queixa, né? Então fujam dessa armadilha. Eu acho muito legal, a Ana citou a Brené Brown aqui, né? Eu acho que ela fez um serviço muito importante para nós, que é isso, lembrar da humanidade das pessoas. Ser vulnerável não é uma técnica. É parte do ser humano. Então, quando a gente pode ser vulnerável, a gente está voltando a ser gente. Então, ela nos lembrou que é possível. Mas a gente não pode confundir essa coisa do líder vulnerável com o líder que está cruzando a fronteira. E o RH, seja papel de liderança ou não, também precisa lembrar disso.
também precisa lembrar que não dá para ir na onda da rádio peão, né, do corredor ali. A gente precisa ter uma postura que também... Eu brinco que a gente, às vezes, é que nem comissário de voo, sabe? Começa a turbulência, para quem que a gente olha? Eu olho para o comissário de voo. Se ele está tranquilo, eu estou tranquila. Quer dizer que isso faz parte. Se eu começar a perceber que a equipe do avião começa a ficar nervosa, começa a se olhar, eu vou ficar apavorada. Então, o RH é meio comissário de voo, assim. E precisa. Às vezes, a gente tem que mesmo achar um outro lugar. Então, achar redes de apoio, montar, né? Eu e a Ana, a gente tem muito isso entre nós, assim, da coisa, amiga, tá foda. Tá foda, socorro, me socorre, porque assim, tenham. Para a gente poder ser apoio, a gente tem que também estar se sentindo apoiado. Eu vou... Não, eu só quero... Eu não quero perder aqui um link, pegando o gancho, que às vezes a gente escuta assim, ou a gente vê no Instagram, quem cuida de quem cuida, né? Quando a gente está falando de alguma coisa que é feita para RH, quando o RH está se cuidando, quando o RH está indo para terapia, está indo para academia, quem cuida de quem cuida, como se a gente precisasse uma permissão, né? Precisa ter uma expressão para eu poder olhar para mim mesmo. Na minha opinião, a maior ferramenta que um profissional de RH tem é leitura. Leitura das pessoas, leitura do ambiente interno da organização, do ambiente externo, como que faz a conexão entre esses três contextos. E se a gente está bugado, a nossa leitura vai estar bugada. Então, eu tenho muita dificuldade de imaginar um profissional de RH que está diante de uma situação de muito baixo bem-estar, é assim que a gente fala? Ou que está sem bem-estar, está com mal-estar, não sei. Que esse profissional esteja fazendo um bom trabalho. Porque o trabalho dele depende dos filtros dele. E se esse filtro está tampado, a gente não está fazendo um bom trabalho. Então, você não precisa pedir permissão para o Instagram para se cuidar, ou às vezes é um wine chat, às vezes é massagem, às vezes é vir num evento para interagir. O que te dá bem-estar? O que te alimenta? Eu estava conversando esses dias com um RH e ela, de 29 anos, ela me disse assim, eu estou exausta. Aí eu falei, olha, com 29 anos eu já era mãe, já trabalhava. Nananana. Não é excesso de trabalho. O que está esvaziando a tua bexiga? Que todo dia você acorda, a bexiga enche, tem um furo ali que você não está vendo, que está te drenando. O que é o furo da tua bexiga? O que vai tampar o furo da tua bexiga? Isso é o que é bem-estar para você. Então, se a gente está falando que cada empresa deve olhar para bem-estar conforme sua cultura, cada profissional de RH, na verdade, qualquer profissional, né, gente, mas só pensando aqui na plateia, profissional de RH tem que olhar o que te dá bem-estar e quem cuida do RH. Você mesmo, cara, você é adulto. Você cuida de você. O que te faz bem? É ir na academia? É fazer karatê? E vai fazer. Então, tem solidão, é legal ter amigos e tal, e poder falar, gente, fodeu? Sem dúvida. Agora, não cuidar de você, porque não tem RH cuidando. Não. Aí eu sou... vítima da circunstância. Aí eu já fico mais braba. Vai, Serginho. Momento Serginho Groisman aqui. Fala, garota. Estão me ouvindo? Tá? Ok. Eu sou a Karina, da Geek Hunter, e eu queria saber o que vocês consideram que é o desafio de 2023, porque 2020 foi pandemia, né, entender o que estava acontecendo, 2021 foi estabelecer, 2022 foi retornar da pandemia, e esse ano, né, qual que é o desafio que a gente tem, que esse ano está apontando para a gente em bem-estar, que é diferente desses anos anteriores? É sobreviver. É a tua empresa. Não, é a tua empresa sobreviver. Muitas empresas, assim, as empresas que não estão olhando para a eficiência, que não estão garantindo que elas vão existir no final da crise, vocês estão olhando para a coisa errada. Então, quando a Michelle traz, e eu nunca tinha visto essa apresentação dela, quando a Michelle traz que o foco da empresa dela é alta performance, Eu não quero usar a palavra eficiência. Mas eu preciso usar para deixar bem claro. É eficiência.
Eu não quero fazer layoff, eu sofro com layoff, eu trago as pessoas, não quero depois me desligar delas, mas o cenário econômico está muito desfavorável. Então, qual é a prioridade? Olha para Geek Hunter, o que traz receita, como é que você segura a despesa e como que a RH vai criar alguma iniciativa que faça com que, né, mais receita e menos despesa, deixando as pessoas saudáveis, se desenvolvendo, performando, sem dúvida. Mas RH que não está olhando para o financeiro da empresa tá comendo mosca. Para falar do desafio de 2023, eu vou voltar em 2022, porque os layoffs começaram ano passado, né? E aí eu tive não vou chamar de sorte, mas assim, que bom que eu estou num lugar que não passou por isso. Tá? Nós não passamos por layoff. Bem pelo contrário, né, acabando de ser adquirido pela B3, assim, numa sensação de ser investido, diferente de rodadas de investimento de startup, mas é uma sensação de ser investido nos moldes que foi a aquisição, né? E olhando ao redor e pensando, os próprios RHs saindo junto com os layoffs, né, os próprios RHs que contrataram todas aquelas pessoas, depois saíram junto, muitos, né, saíram com os layoffs. Eu fiquei me perguntando, o que esses RHs fizeram antes para tentar evitar isso? Será que esse RH estava puxando papo de alta performance antes, ou o RH estava só preocupado em fechar a vaga e botar gente para dentro? O RH que realmente só tirou o pedido, porque o pedido era esse. Contrata, que nem tu falou, né, Renato? Tu falou, rodadas de investimento a cada 6 meses, muita liquidez, muito dinheiro. O problema não era mais dinheiro, o problema era achar gente para poder botar para dentro. E por isso aconteceu tudo o que aconteceu. Quem é que estava olhando para a performance? E sim, né, tu captou. Quando a gente está falando de esse ano é o ano da alta performance, é porque a gente não passou e não quer passar por um layoff. Então, eu vou fazer isso antes. Mas a Neoway está em crise? Não, mas eu não quero entrar. Claro que movimentos bruscos no mercado, né, tem outras coisas que às vezes forçam uma empresa a ter uma decisão mais radical, como um layoff, mas o RH que não estava pensando antes, pensando, será mesmo que a gente tem que contratar 200 pessoas em 6 meses? Será mesmo que precisa? Será que isso é sustentável? Será que pagar esse salário 3 vezes maior do que a pessoa ganhava é sustentável só porque eu quero fechar a vaga? Porque alguém me pediu. Tá certo, alguém pediu. Mas será que a gente teve a oportunidade de sentar com essa pessoa que pediu e ter essa conversa olho no olho? Será que faz sentido? Gente, em 2000, eu não trouxe o dado porque eu não consegui organizar a tempo. Em 2021, o nosso turnover estava alto, como de todo mundo. Não estava mais alto, sim, estava num patamar médio para baixo, mas alto como de todo mundo. Estava na faixa de 21% acumulado do ano. Tá? Eu vi empresas tendo 35%, 47%, né? Estava uma loucura. 2021 foi uma loucura. E as pessoas chegavam para dizer, vou sair, vou ganhar o dobro. Vou sair, me perguntaram quanto eu queria ganhar. E a gente ficava assistindo aquilo e pensando, isso vai dar merda, cara. Isso não tem condição disso dar certo. E às vezes a gente tentava aqui e ali reter alguém, mas, né, a gente tentando não fazer a estratégia da contraproposta, às vezes a gente só olhava e dizia, vai, cara, presta atenção para onde tu está indo. Uma empresa que está te pagando o dobro só porque quer te levar, não está pensando na sustentabilidade do negócio. E infelizmente a conta veio. Então, sim, o RH tem que ser o RH que não está só tirando pedido e fechando vaga, tem que ser o RH que questiona por que a gente está fazendo isso mesmo e o que a gente pode fazer como prevenção. E eu acho que sim, a gente, tomara que ninguém aqui, e eu também rezo por mim mesma todos os dias, que não precise fazer um projeto de eficiência. Porque esse nome só está escondendo corte-custo. Eu quero trabalhar para que eu tenha realmente times de alta performance. A gente fala na Neoway, né, uma empresa que gosta muito de falar palavrão, lá no manifesto de cultura tá, somos foda. E o que é ser foda? É entregar muito. E não é trabalhar muito. Porque está lá, alta performance e bem-estar. Por isso que eu falei, não sai da estratégia o bem-estar. Porque não é se matar. Produtividade não é trabalhar muitas horas, é trabalhar menos horas e entregar o que você precisa entregar.
Então, é isso que a gente tem que estar olhando. Esse é o desafio de 23 para mim. Posso só... Não, a gente vai deixar, porque a gente combinou que ia deixar. Estou aqui só admirando. Como eu comentei com vocês, eu apoio as investidas, então eu converso com muitos RHs. E a primeira pergunta que eu faço para um RH é: qual é o desafio de negócio da tua empresa? Qual é o desafio da tua empresa? Ou qual é o gargalo de crescimento da tua empresa? O que está impedindo a tua empresa de crescer? E dificilmente vem uma informação de negócio. Normalmente vem, está difícil contratar, está difícil, eu tenho alto turnover. Normalmente, quando a gente pergunta qual é o desafio de crescimento da tua organização, o profissional de RH traz a dificuldade da sua área. Então, a Michelle já falou que se eu puder deixar uma coisa, né, a palavra é retenção. Então, se eu puder deixar uma coisa para vocês dessa conversa, garantam que até o final dessa semana vocês conhecem o desafio de crescimento do negócio de vocês. Vocês estão precisando trabalhar em despesa, vocês estão trabalhando no funil de vendas, o problema é churn, o problema é tecnologia. Qual é o problema do negócio de vocês? Para que o negócio de vocês... A crise está lá fora. Como é que você protege o teu negócio? As coisas estão... o avião está trepidando. Como é que você protege? O que vai proteger o teu negócio? O que hoje drena resultado do teu negócio? E provavelmente não, a resposta não está no RH. Mas o RH pode ajudar a construir a solução. O problema não está na gente. Não porque a gente não está contratando, porque não tem os benefícios, porque a tabela salarial não está adequada. Tenho certeza que isso é sintoma. Qual é a área da organização de vocês que mais está impedindo a tua organização de crescer? Quantas horas da semana vocês passam com os líderes dessas áreas que estão dando problema? Qual é o líder da organização que está segurando na unha os resultados da organização? Olha os OKRs ou qualquer que seja a metodologia que vocês estão usando. Qual é a principal meta da organização de vocês? Quem é o executivo? Quem é a líder que está responsável por esse indicador? Quanto tempo da agenda de vocês está com essa pessoa? Porque essa pessoa, a pessoa que está... A executiva ou o executivo que está segurando o resultado de uma organização na mão, essa pessoa não deve estar com bem-estar. Como é que você está ajudando? Estão me olhando com uma cara de que eu sou louca, mas... Está fazendo sentido para caramba. Eu vou sair sem bem-estar daqui. Eu vou acrescentar um item que para nós está sendo importante para responder a pergunta também, além da questão da alta performance, que a gente está falando também de eficiência com people first. Essa tem sido a expressão interna falada, de garantir assertividade, mas a gente tem falado muito de tomadas de decisão ágeis, de discutir aquilo que importa de verdade, rápido, ou seja, colocar logo as coisas que importam na mesa, para poder tomar decisão logo, para a gente poder ter uma noção de como repercutir daqui para frente. Então, isso é um sinal de eficiência, isso é um sinal de alta performance, isso também é um sinal de sustentabilidade do negócio. Então, eu concordo, a gente está vivendo exatamente isso também. Para mim, esse é o lugar. Como é que a gente garante sustentabilidade? Tem agilidade, tem colocar as coisas na mesa, e tomar boas decisões. E tomar decisão. Acho que boas é uma qualidade que depois vem com o tempo. Mas é tomar decisão. Acho que esse é o grande ponto aí. Tem uma plaquinha que levantou ali já. Podemos encerrar? Acho que... Obrigado. Eu acho que a gente conseguiu com uma riqueza muito legal de começar falando de rito, passando por autocuidado. Acho que a gente vai fechando a cadeia. Eu acho que enriqueceu demais. Quero uma salva de palmas aqui para a contribuição. Muito obrigado. Obrigado mesmo.